Aí pela condução dos trabalhos, por essa reunião tão importante, também pela questão da diminuição do procedimento, que isso vai fazer com que outros senadores possam participar. Primeira coisa, eu queria destacar a questão do Plano Nacional de Logística. Eu acho que a gente também não pode deixar de destacar algumas questões que são importantes para o Brasil. E aí quero saudar ao nosso ministro Walter Casimiro, saudar também a todos os técnicos, ao nosso governador Simão Jatene, todos os técnicos aqui presentes, dizer que o Plano Nacional de Logística traz para nós uma luz para o futuro. Porque também já chega, né, de termos muita intenção e pouca ação. A política levou a gente a um descaminho, porque ela não dizia onde queria chegar, né? E eu digo sempre que o maior desafio do homem público é colocar os sonhos dentro do orçamento. Esse é o maior desafio que o Brasil ou qualquer gestor público terá na sua atividade, colocar todos os sonhos dentro do orçamento. E aí, neste caso, queria aqui, em nome de um humilde senador, mas também do Senado Federal, senador Flecha Ribeiro, dizer que existe uma questão que nós precisamos debater. Planos nacionais, se são nacionais, precisam ser planos de Estado e não de governo. E para ser plano de Estado, precisa passar pelo Senado Federal. Essa é uma questão que é simbólica politicamente, mas que ia permitir que este debate que estamos tendo a posteriori tivesse sido o início de todo o processo. E aí quero dizer que a audiência públicas, quero dizer que quando fica para consulta pública, não tira do governo de plantão, porque governos são de plantão, estão lá plantonistas nos seus cargos, de terem um olhar sobre o processo de médio e longo prazo das relações das instituições brasileiras. Posso aqui dizer que o Plano Nacional de Saneamento não acontece porque virou um plano de gaveta. Diversos planos de logística já tiveram esse país. Eles não acontecem porque não são planos de Estado. E quando não é abraçado pelo Congresso Nacional, né, ele fica restrito a uma decisão de um conselho da PPI, que aprovou agora, no começo de julho, esse documento, ele tem esse rebatimento político. E aí quero destacar que esse olhar técnico, suprimindo o olhar político, não faz um país avançar. Democracia sem política não existe. Política sem tecnicismo é apenas sonhos e desvaneios. Então, temos a possibilidade de trazer para o leito natural esse trabalho que foi tão bem colocado aqui pelo competente Tarcísio, que é reconhecido aqui no Congresso Nacional e também na esplanada dos ministérios como um dos grandes técnicos do Estado brasileiro, dizer que já que chegamos a um documento que pode fazer com que nós tenhamos a possibilidade de efetivamente poder balancear e equilibrar esses interesses nacionais, colocando sobre a mesma régua, certo, esses interesses, já que os técnicos estiveram, né, estudando esses números, é óbvio que seria interessante que esse plano de logística também fosse aqui, né, sabatinado, aqui fosse discutido e aqui fosse, não se aprovado, mas que fosse de conhecimento. E quero destacar aqui o senador Wellington, que em abril teve essa ideia, aprovou, e nós, aí quero aqui mais uma vez, senador Wellington, dizer que não fomos competentes o suficiente para antever este problema que está acontecendo hoje pela falta de debate aqui desta casa. E aí quero dizer que esse plano, ele tem coisas que são fundamentais. Ele tem um enfrentamento do custo da logística no Brasil, que é um problema que transpassa governos.
ele tem algo muito importante que dialoga com o futuro, que é a questão da diminuição da emissão de carbonos no nosso país e no mundo. Este plano de logística estabelece essa possibilidade, porque traz o modal ferroviário para a centralidade dos investimentos do Estado brasileiro. Ele tem um rebatimento importante para os problemas que vivenciamos há poucos dias, que foi a crise dos caminhoneiros, onde a gente viu que quando as estradas fecham, a boca do povo fica sem comida e o país fica sem gerar riqueza, e a gente precisa fazer esse enfrentamento. E esse enfrentamento se dará se a gente mudar essa matriz de transporte nesse país. E aqui, esse plano, e aí quero parabenizar a EPL, porque esse plano conversa com esse Brasil do futuro. Quero aqui dizer que nós estamos discutindo, não é a questão de briga entre estados. Nós estamos aqui discutindo qual é o papel do Brasil no futuro do mundo. Em 2050, seremos 10 bilhões de bocas de seres humanos querendo comida. E o Brasil poderá ser o celeiro da produção de alimentos desse mundo. E quando nós estamos tratando de ferrovia e das cargas, tecnicamente, não estamos só tratando de logística, estamos tratando de alimentos para o mundo, de humanização da ação política para gerar conforto e resultado para a vida humana. Então, eu quero aqui dizer que este debate, ele perpassa uma visão de país de futuro. E é óbvio que quando a gente entra na questão da antecipação de alguns contratos de concessão, e principalmente esses contratos, e aqui quero me solidarizar com todos os estados e todos os senadores que aqui colocaram que esses contratos são a joia da coroa, fica a perplexidade aqui, nesse local. Como é que o maior concessionário, que está ali em nome do Estado, e aí a gente precisa entender que quando alguém toma uma concessão para si, não é de si próprio, é em nome desse Estado. E aqui o Estado estaria colaborando a este debate, ampliando esta visão para que a concessão dele ou de qualquer um outro pudesse ter resultados melhores para o Estado brasileiro. Então, é muito importante a gente entender que esses contratos, essas antecipações, elas precisam ver finalizado primeiro esses estudos que são antecipatórios da decisão. Mas fica muito claro isso. Eu acho que qualquer um que está nos ouvindo percebe que nós precisamos ter esses estudos. Claro que nesse país a gente também criou uma burocracia sem responsabilidade. Quero aqui até agradecer ao ministro Walter Casimiro, para vocês terem uma ideia do que é. Na BR-415, senador Flecha, existe um fato inédito. O governo federal fez um orçamento, deu 110 milhões. O governo do Estado fez a licitação, foi 105 milhões a obra. E o Tribunal de Contas da União parou a obra porque disse que havia superfaturamento e que ele poderia fazer a obra por 107 milhões. Ou seja, quem ganhou foi 105, ele acha que pode fazer com 107. Isso está parado em 2013, veio para 2015, estamos em 2018. E o país está parado sem investimento e as pessoas estão sem emprego. Esta é a realidade desse país, que também tem que entender que os estudos são para suportar uma decisão, mas não para impedi-la. Nós não podemos criar instituições, e aí a gente precisa fazer esse debate aqui nesta casa. Qual o papel das instituições nessa redemocratização que fizemos? O Tribunal de Contas é para ver pareceres de procedimento. Quem determina tecnicamente como vai ser a decisão é o governo que foi colocado pelo povo com o voto direto. Então, eu quero aqui trazer esse debate, quero aqui também dizer que a gente se sente contemplado nesse estudo, ministro. Quero aqui agradecer, houve hoje a publicação, né?
a aprovação da abertura da audiência pública dos estudos para a concessão da FIOL. Também articula junto com a FICO e com a Transnordestina e com outras ferrovias, este coração desse futuro país. A gente precisa entender isso. E a gente precisa ter um esforço concentrado mesmo aqui nesta casa e estabelecer quanto teremos de investimento e o que nós podemos atrair da iniciativa privada para fazer os investimentos necessários para que nós possamos, né, gerar emprego e gerar riqueza para o futuro. Então, eu queria aqui me solidarizar, né, com essa questão levantada aqui pelos senadores, mas dizer que precisamos apoiar, precisamos ter esse debate aqui na casa, senador Flecha, e aí quero pedir ao senador Wellington para que a gente possa trazer esses estudos aqui, para que vocês possam ampliar esse nosso debate aqui nesta casa, entendendo que este estudo passa a ser, ao passar por aqui de Estado, e estará absorvido e abraçado no orçamento futuro que teremos aqui debatendo nesta casa. Então, queria parabenizar o senhor, senador Flecha, sempre presente, sempre combatente, em defesa não só do seu Estado, mas de todo o Brasil. Muito obrigado. Agradeço, senador Roberto Muniz, Vossa Excelência, sempre pautando os assuntos de forma competente e responsável. O grande problema os que estão nos assistindo aí, quando vem aqui o nosso querido ministro Walter Casimiro, do Ministério do Transporte, o foco da audiência, ele se expande para tudo quanto é lado, porque é rodovia, ferrovia, portos, aviação civil, hidrovias, pô. E aí a gente fica sem poder conter, sem ficar direto na... Senadora Fátima, Vossa Excelência, não, o último serei eu, mas eu já estou me sentindo prejudicado pelo adiantado da hora. Senadora Fátima Bezerra, Vossa Excelência quer ainda usar da palavra? Mais evidente. Pela segunda senador vez, Flecha, Vossa eu Excelência. quero cumprimentar Vossa Excelência mais uma